quiserem, senão não precisa comentar. Mas a gente vai começar de onde a gente parou, que foi uma semana depois dos acontecimentos. Do Nick meio que conversar com os amigos antigos dele, e aí os amigos antigos dele não necessariamente dar uma bola fora, mas ele meio que pensar que não consegue contar pra eles que ele namora com o Charlie mesmo, eles já sabendo. E aí a gente vê o Nick e o Charlie no rugby, e o Nick dizendo que não conseguiu contar pros amigos dele. E aí o Charlie diz que tá tudo bem e que não existe um prazo pra esse tipo de coisa. E aí o Nick diz que sabe, mas que ele fica irritado quando as pessoas pensam que tem, enfim. E aí o Charlie corta ele falando broderagem platônica, dando risada. E aí o Nick diz, ai meu Deus. Então a gente vê o Charlie falando, também não sei se daria conta se a gente estivesse completamente assumido agora. E aí o Nick pergunta, por quê? E aí o Charlie diz, eu tô meio estressado por causa das provas e se assumir completamente como casal, todo mundo falando da gente, acho que acabaria comigo. E aí o Nick fica meio estranho. E então o Nick dá a mão pro Charlie e o Charlie comenta, não importa, só estressa com as provas. Não estou dizendo que você não deve se assumir, só deixa pra lá. Então o Nick insiste em conversar sobre, mas na verdade a conversa era um beijo. Então lá estão eles se beijando em território escolar. Aí a gente vê eles se pegando, como esse livro tem cena deles se pegando. E aí o Nick diz, pode falar comigo, tá? E o Charlie diz, só continua me beijando. E não é como se a Alice Oseman não adorasse desenhar eles se beijando. Então eles se beijam muito, muito. E chega o ícone treinadora Cindy e flagra eles. E aí ela chega, como vocês conseguem demorar tanto pra guardar as... E aí ela fica parada, encara eles e percebe que eles estavam fazendo uma safadeza. E aí ela diz, só se apressem, tá? Preciso trancar tudo já já. E aí o Nick diz, sim senhora. E eles ficam super constrangidos. Aí o Charlie e o Nick começam a rir e o Charlie diz merda. E eles não param de rir. E o Nick diz que alguma hora isso ia acontecer. E aí a gente vê que eles estão passando perto da sala da educação física. E aí a treinadora chama eles. E aí o Nick diz, pois não. Então começa um diálogo entre eles. E ela comenta que o Nick vai ser o novo capitão do rugby a partir de setembro. E ele diz, que? Sério? E aí ela diz que você é a alma deste time, Nick. Você tem talento pra seguir carreira no rugby se quiser. Ele diz, uau, obrigado. E aí a treinadora continua, eu também recomendaria encontrar algum lugar um pouco mais discreto pra ficar com seu namorado. E o Nick fica muito sem graça. E a treinadora diz, eu fico feliz que o Charlie tenha se dado bem com o time. Estou sempre de olho nele. Sei que sofreu muito bullying no passado. Se eu souber que você fez algo pra machucá-lo, vamos ter uma conversinha, combinado? E aí ele disse, sim. Quero dizer, eu nunca faria. Então a gente vê que ela dá uma enquadrada nele também. E ela continua, e se algum dos outros meninos fizer ou falar qualquer coisa maldosa pra você ou pro Charlie, é só me dizer, ok? Eu vou dar um jeito neles. E aí o Nick diz, tá bem, pode deixar. Obrigado, professora. E aí ela diz que conheceu a esposa quando jogava na faculdade, no começo dos anos 2000. E aí ela diz que ouviu muita merda
e diz que as coisas estão um pouco melhores agora, mas nunca se sabe. Ela diz: bom, se quiser conversar sobre qualquer coisa, sabe onde me encontrar, Capitão Nelson. E aí ele diz: obrigado, professora. E ela manda ele aproveitar as férias. E ele diz: a senhora também. E ela fica encarando a foto dela com a esposa dela. Não deem bola pro cachorro que latiu agorinha. Eles estão atacadíssimos hoje. Aí a gente vê que o Nick entra no vestiário. E aí o Charlie pergunta o que ela queria falar. E o Nick diz: bom. E ele fica pensando no que o Charlie diz antes. A gente vê inclusive uma cena de flashback. E aí o Nick só diz: depois te conto. E eles saem e voltam cada um para suas casas. E aí o Nick chega em casa e dá de cara com o David, que é o irmão bosta do Nick. E aí ele chega e pergunta: tudo certo, Nick? E aí a mãe grita lá do fundo: Nick, seu irmão voltou da faculdade. E a gente pula direto pra manhã seguinte. E a gente vê o Nick meio cabisbaixo. E o Charlie pergunta: Nick, você tá bem? E aí ele só responde que a noite foi longa. E aí o Charlie pergunta por quê. E aí ele explica que o irmão dele tá em casa e que o irmão dele é um saco. E diz que não tá muito afim de falar sobre isso. E aí o Charlie diz: que queria perguntar uma coisa pra ele e tudo mais. E aí ele continua: lembra que hoje à noite tem aquela reunião sobre viagem pra Paris? Então, tal, a Led e ele vão estar lá. E poderíamos contar pra ele sobre nós, se você quiser. E aí o Nick diz: sim, sim, parece uma boa. E o Nick pergunta se tem certeza que ele quer contar. E o Charlie diz que sim, tipo, e que são amigos dele e que pode ficar tranquilo. E aí o Charlie espia na volta, só pra ver se não tem ninguém dando uma de intrometido na conversa deles. E aí o Nick diz: mas e o que você falou ontem? E o Charlie diz: não se preocupa. Então o professor chega e diz: certo, pessoal, todos em seus lugares. Sei que hoje é oficialmente o último dia letivo do segundo ano, mas mesmo assim não quero saber de barulho enquanto faço a chamada. E aqui a gente vê que eles estão indo pra reunião, mas isso vai continuar apenas na parte 3. Eu tô tentando diminuir um pouco os volumes, né? Eu postava vídeo muito longo antes, e dessa vez vai ser um pouco mais curto cada parte.